Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Gabriela já entrou. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live Conversando com Pupilos. Hoje eu vou falar com a Gabriela Pedrosa. Ela já entrou aqui. A Gabriela se eu não me engano, na minha terceira turma do FCPA. Ela entrou em 2021. Só queria que ela confirmasse aqui comigo, mas eu acho que sim. E aí a gente vai conversar aqui, vai trocar figurinha ao vivo com vocês. Que a intenção dessa live aqui, gente, para vocês, vetes, e para quem não é vete também e que é gateiro, a gente fala muito de cachorro, né? Aqui a maioria dos problemas, assim, 90% que a gente atende, infelizmente, são cachorros. Mas os gatos, eles não são esquecidos de forma alguma, tá? E eu peguei a Gabi aqui pra gente conversar um pouquinho sobre os nossos felinos. Então a gente vai falar por que ainda existem muitas dificuldades de fazer uma introdução estruturada. Quando se tem um gato num ambiente, a gente quer introduzir outro. Existe uma forma correta para ser feita essa introdução e a gente precisa, e a gente precisa fazer de uma forma correta aí para a gente evitar problemas comportamentais futuros, né? Quem não me conhece, muito prazer, eu me chamo Kátia De Martino, eu sou médica veterinária comportamentalista e gostaria de convidar vocês, veterinários, para a Semana Vet 6 Vezes. A Semana Vet 6 Vezes ela vai começar semana que vem, dia 4 de março. Ainda dá tempo de se inscrever. O link tá lá na minha bio. E qual que é o intuito dessa Semana Vet 6 Vezes? A Semana Vet 6 Vezes é um evento online 100% gratuito, onde eu vou explicar como os veterinários podem ter assertividade nos diagnósticos de transtornos comportamentais, mesmo que você não tenha conhecimento na área, e aliar esse conhecimento à sua rotina clínica e ainda conseguir faturar de 3 a 6 vezes mais por consulta. Evento online totalmente gratuito, começa semana que vem, dia 4 de março. Eu vou dar 3 aulas para vocês e se eu fosse vocês, não perderia essa oportunidade, tá certo? Então, estão todos convidados e se vocês entrarem... Olha lá, a Roberta já tá aqui, toda engajada. Agrega mesmo, né, Roberta? Você sabe, você passou por tudo isso, né? Você já sabe muito bem o que acontece. E a primeira aula, inclusive, é uma aula nova. Eu acabei colocando aqui por que os veterinários precisam entender de comportamento. Você é veterinário e você não aprendeu nada sobre etologia na graduação. Então, se inscreva. Assim, as aulas vão ficar gravadas, você pode ouvir, assisti-las quando vocês quiserem, tá certo? E, assim, até domingo as aulas vão estar disponíveis para vocês, tá bom? O tema do episódio de hoje, então, é a introdução estruturada dos felinos. Por que é tão importante a gente fazer uma introdução estruturada? Por que a gente não deve o que a gente não deve fazer quando a gente introduz um gato no ambiente de outro gato, né? Por que existem tantos conflitos entre gatos no mesmo ambiente? Vocês já pensaram aí? Quais são os conflitos, inclusive? Existem muitos conflitos, assim, não necessariamente agressividade, né? Mas existem muitos problemas comportamentais dos gatos que é gerado por um conflito, né? O que gera uma introdução certa? O que gera uma introdução errada? E será que os meus gatos vão ser amigos pro resto da vida? É nisso que vocês vão aprender aqui hoje, tá bom? E esse tema aqui, na verdade, é uma oportunidade para você descobrir que a gente precisa sim fazer uma introdução estruturada nos felinos, para a gente melhorar inúmeros problemas, ou evitar também inúmeros problemas comportamentais, como agressividade, como eliminação inapropriada, e que a gente precisa descartar as causas clínicas também dos pacientes com os problemas comportamentais, tá certo? Por que uma boa anamnese é importante nesse caso? Por
que, que a solicitação de exames também é importante nesse caso? Não necessariamente é só um problema comportamental, engloba tudo. E é nisso que a gente vai conversar aqui hoje, tá bom? Eu vou chamar a Gabi aqui, ela já está online. Deixa eu ver onde tá aqui. Vamos ver se ela vai entrar. Oiê! Olá! E aí, tá me ouvindo bem? Eu tô, você tá me ouvindo? Tudo certo. Ai, sem delay pelo jeito, né? Ainda bem. Tudo ótimo, tá bom a conexão aqui. Ai, gente, essa é a Gabriela Pedrosa. Gabi, gostaria que você se apresentasse. Tá joia. Oi, gente, boa noite. Tudo bom? Desculpa a voz, eu ainda tô um pouquinho fanha, tava meio adoentada, mas já tô melhorando. Bom, como a Kátia disse, meu nome é Gabriela, eu sou médica veterinária comportamentalista, graças principalmente ao curso da Kátia, ao FCPA. Sou de Recife, Pernambuco, e me formei no finalzinho de 2021 para início de 2022. Então foi justamente quando, logo depois de me formar ali, até antes um pouquinho, eu conheci a Kátia e fiz parte sim da quinta turma, que você tinha perguntado. Isso, em 2021. Então é Legal. isso. Gabi, me conta uma coisa. Como que você me conheceu? Então, meu interesse sobre comportamento animal, ele sempre esteve presente, né, na minha vida inteira. Então, desde novinha, eu adorava, sempre estava rodeada de bicho. Era uma dor de cabeça para minha mãe, inclusive, porque era qualquer bicho que eu queria estar perto. Então, eu sempre tive esse interesse muito grande no comportamento, em ensinar, em adestrar. Então, os meus cães todos, então, eu adorava estar perto, observar. Só que na faculdade a gente aprende pouco ou quase nada, né, sobre comportamento animal, infelizmente. E acaba aprendendo também muitas coisas equivocadas, que hoje a gente sabe que é equivocado. Então, eu acabei testando outras áreas durante a faculdade, mas nenhuma delas me cativou de verdade, assim, o suficiente, digamos. E aí eu tava me vi no final da graduação, meio desesperada, sem saber o que fazer, porque nada tinha chamado de fato a minha atenção. E foi quando eu decidi voltar e dar a última chance na veterinária. Estava prestes a abandonar a área e voltar Eita, a nutrir, pois é, eita. voltar a nutrir esse interesse pelo comportamento animal, que sempre teve presente na minha vida. E foi assim, né, que finalmente eu pude voltar a me apaixonar pela medicina veterinária e nessa busca de me reconectar com esse assunto, que sempre me interessou, eu comecei a consumir conteúdos, né, no Instagram. E aí te achei. Achei e em pouco tempo eu já tinha decidido entrar na próxima turma do FCPA. Legal. Nossa, meu, que legal, né? E me conta uma coisa. Você se formou em 2021, bem no momento que você tinha entrado aqui na CPA. Isso. O que você tinha aprendido de comportamento na faculdade? Porque, assim, é recente, né? Por exemplo, faz tempo, faz muito tempo que eu me formei. Então, antigamente, não via falar e hoje, pelo jeito, Não também mudou não. muita coisa, não mudou muita coisa. A gente aprende muito equivocado, às vezes, até maneiras de contenção, principalmente, né, dos pequenos animais e tal. Aprendi, pelo menos na minha época recente, eu aprendi muito aquela coisa do medicar a qualquer custo, atender a qualquer custo, precisa ser feito, independente da forma que seja feito. E hoje a gente sabe que tem aí diretrizes internacionais que dizem que é incorreto, que na verdade isso vai prejudicar mais a saúde do animal em questão. Então, aprendi muito pouco e, como eu disse, de forma equivocada na maioria das vezes. Uhum, com certeza. A graduação não muda, né? Ela não aborda muito essa área. E é uma área também de bem-estar também, né? Se você Exato. for ver essa questão aí, eu também estou um pouco rouca aí, essa questão também de bem-estar, aquela coisa de na aula de semiologia, né, que a gente tem.
era muita contenção aí a qualquer custo mesmo, né? E aí, Isso, se pesar um cat friendly, sabe? Tipo, uma contenção mais amigável para. Porque assim, é aquela coisa. Ah, eu preciso vacinar, mas, gente, tipo, é só uma picada. Mas a contenção para uma picada, você demora, sei lá, 2 horas para você conter aquele animal e querendo brigar com ele a qualquer custo para você dar uma picada onde esse animal vai ter traumas pro resto da vida, né? exato. O pessoal acha que assim, é uma picada somente, mas no ano que vem que ele vai voltar a tomar a vacina com você? Como que E vai quanto ser? tempo aquilo fica reverberando não só no corpo do animal, né? O estresse, mas emocionalmente, mentalmente, o que que aquilo ali que foi rapidinho, 10 segundinhos que você conteve, fez e tal, o atendimento, quanto tempo de fato aquilo vai estar agindo psicologicamente no gato, assim? De que forma ele vai absorver aquilo? Exato, No exato. gato, no cachorro, enfim, no animal comum. É aquela coisa de, é só uma picadinha, é rapidinho e segura tal. E a gente vê isso muito na internet também, né? Infelizmente. Nossa, o pessoal achando lindo você espremer o gato lá numa gaiola para você conseguir medicar, o cachorro que você vai lá, espeta a agulha e de repente, na hora que você sai de lá, o cachorro sai correndo atrás de você. Assim, vários vídeos aí que estão viralizados, eu tenho todos salvos, inclusive, para fazer minhas ressalvas também. É que ainda não estou conseguindo fazer, mas assim, São tantos é abominável o negócio, abominável. E ainda tem gente, e ainda tem veterinário que pensa que não, que tá certo, tá tá ok. certo. E assim, tipo, eu tenho que me proteger, mas o gato, o cachorro em questão, ali não, ninguém preza a questão do bem-estar, né? E a faculdade, ela não vem muito abordar essa questão de bem-estar psicológico, né, para os nossos animais, infelizmente, infelizmente. E É. Gabi, me conta um pouquinho aí o que o FCPA ele acabou agregando no seu conhecimento. Olha, Como é que você faz as suas consultas hoje? É presencial, online? Eu sei que você faz consulta internacional, que você já foi chamada para fazer entrevista em revista. A Gabriela tá assim bombando. ai, que legal, né? Então, o FCPA, ele basicamente introduziu os primeiros conceitos, né, dentro do conceito de fato, de estudo, dentro do comportamento animal na minha vida profissional. Porque, como eu disse, eu tinha acabado praticamente de me formar enquanto eu estava estudando ali, entendendo e vendo que existe esse mundo do comportamento animal, da medicina veterinária comportamental. Então, obviamente foi de grandíssima utilidade o curso e agregou bastante. Então, além da parte clínica, né, eu pude desmistificar diversos conceitos, muitos conceitos errôneos que a gente acaba ouvindo, e até mesmo na faculdade, como eu disse. Então, hoje eu atendo tanto presencial como online, faço consultorias também, então, depende do caso. É, e é isso, tive consultas, algumas consultas internacionais, então ajudei também alguns parceiros, amigos na Europa, mas a última consulta mais recente, internacional, foi a dos Estados Unidos, da Canicurso, que viajou, saiu da Paraíba até os Estados Que Unidos, até a Geórgia. legal. Se vocês puderem entrar no perfil da Gabriela e ver como que foi a história do Canecurso, lá tem, assim, e é muito bonito e emocionante, É, né? E a forma com que ela chegou, a forma com que os tutores receberam ela, assim, e tal, cara, eu fiquei muito feliz, porque assim, cara, foi um foi trabalho. uma luta, foi foi bastante tempo foram vários meses de preparação, de estudo, de treinos e mais treinos e imprevistos, né? Então ela teve que lidar com alguns imprevistos da companhia aérea, mas está tudo lá. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa história, convido vocês a irem no meu perfil. Tem lá um videozinho contando, um vídeo bem bonito dela sendo recebida pela tutora.
o vídeo é bem emocionante, eu me emocionei, achei de verdade. E assim, Hum. é história, né, quando isso acontece. Tem um, assim, fica com orgulho do nosso trabalho e como o cachorro chegou lá, né, o destino final e tudo mais. Nossa, Foi você muito faz parte e vira uma peça, assim, essencial na história, né? Querendo ou não. Você fica muito feliz pelo trabalho, como você falou, orgulhosa do trabalho e não deixando de falar, obviamente, orgulhoso de como seu trabalho foi levado a sério, porque um veterinário comportamental sem um tutor para levar a sério o trabalho e fazer o que é proposto, e entender e confiar, não adianta. Então, eu faço questão de sempre tocar nesse ponto. A tutora da Kira, ela foi essencial, assim, durante todo o processo. Com certeza o mérito é dela também. sem dúvida. Os tutores, eles precisam ter muito empenho, muita força de vontade, né? Gerar aquela empatia em cima do animal, para a gente ter todo o sucesso do nosso trabalho, né? O que eu digo sempre, a gente dá ferramentas e quem executa são os tutores, né? Isso. E eles têm um papel fundamental aí em todo o processo de tudo aí do trabalho, né? Ô, Gabi, você tem um consultório ou você faz consultas, são presenciais na casa dos tutores? Isso. Minhas consultas presenciais, elas são a domicílio e eu tenho atendo, faço consultas online também. Então, você tem uma baita de uma flexibilidade de horário. Isso. Era o que eu sempre, é o que eu sempre busquei, né? Então, consegui unir o útil ao agradável, ao que eu buscava, o meu objetivo. Então, é muito bom ter essa flexibilidade. E que bom, né? Você não precisou, você saiu da faculdade logo assim de cara e já começou a fazer dessa forma, porque eu, por exemplo, caí em plantão. Então, Nossa, fiquei nos plantões aí nossa, de 12, 24 horas e foi bem puxado, bem puxado. E deixa eu te perguntar uma imagino. coisa também. Se você não tivesse entrado aí para o FCPA, você teria conseguido chegar tão rápido onde você chegou hoje? Ou Olha, como é que foi? com certeza não, assim, eu teria demorado muito mais para exercer na área, porque não só pela dificuldade que a gente tem de encontrar um tipo de esse conhecimento, mas um conhecimento em que a gente possa confiar de fato, então nortear o que eu vou estudar, que diretriz eu vou seguir, aonde eu vou procurar, quais são as patologias que eu tenho que estudar, de que forma eu tenho que abordar. Então, são temas extremamente importantes e que essenciais para você exercer na área. Então, sem o FCPA, eu nem sei como é que estaria meus atendimentos hoje. Então, com certeza, assim, fez toda a diferença na rapidez para eu começar a exercer na área, né? Que quando a gente se forma é tudo que a gente quer começar, e aí, vamos lá. E depois Então, você começou a exercer, assim, pegar. Porque, assim, é rápido, né? Porque eu vejo então, ultimamente está sendo muito rápido o pessoal entrando. eu sempre gostei de ajudar amigos. Então, por eu ter essa facilidade, então eu aproveitava para testar os meus conhecimentos, ajudando os amigos, quem tinha cachorro, quem tinha gato, estava passando por um problema. Então, isso acabava sendo um estímulo também para eu ir lá e fuçar o conteúdo. Ah, esse problema, como é que eu resolvo? Ir lá no nosso grupo, que é um diferencial do curso, assim, incrível, porque você tem o suporte não só para a parte clínica, né? do comportamento animal, mas o network. O grupo do WhatsApp do curso é um grandíssimo presente, está lá vivíssimo, onde a gente não se sente sozinho, de fato, e aprende ainda mais, porque tem sempre discussão de caso, é uma delícia. É verdade. Inclusive, há pouco tempo que você colocou aí, né, um caso de um gatinho, um monte de exame e tal, para a gente acabar discutindo e tal. Isso. E falo aqui, cada um tem a sua expertise. Tem muita gente que trabalha como clínica há muitos anos, tem muita gente que trabalha com adestramento, que pode ajudar também a parte de manejo, tem outros que são níveis diferentes.
e cada um se ajuda, né? Não tem aquela coisa Exato. de julgamento, né? Mas cada um fala assim, cara, tipo, eu posso te ajudar, vamos fazer isso, a Cíntia no floral, a Roberta na clínica, a Cristina da cannabis, enfim, várias coisas aí que pode agregar bastante a turma, né? E esse grupo de mentoria aí é um grupo que eu tenho no coração, que fica 24 horas ligado aí. Eu, no carnaval, eu falo, eu tava um pouco off, mas o grupo não parava de falar. E vocês conseguiram resolver tranquilamente. É isso, ele tem vida própria total, total. Exato. Assim, ele flui de uma forma incrível e é isso, né? A gente não se sente só, porque não tem isso de, tô com vergonha, tô começando agora. O pessoal lá tá disposto a ajudar e isso é maravilhoso, assim. Com certeza isso foi um dos diferenciais, assim, do curso que me cativou mais, porque a gente precisa, né, dessa mão para, vem por aqui, que tal você pensar por esse lado e tal, dessa perspectiva. Então, às vezes é só o empurrãozinho que falta mesmo. Exatamente. A Roberta mandou aqui, a Kátia fazendo questão de estar próxima sempre. Você nunca deixa o grupo sem resposta. Olha, Roberta, no carnaval eu deixei. Vocês se resolvem. Isso quase nunca acontece, mas às vezes, enfim, acontece, né? Mas eu sempre deixo mesmo vocês primeiro irem, aí eu bordo, ó, beleza, vai nesse caminho, vai, ó, pensa nisso, pensa naquilo. É isso, são raciocínios que acabam sendo criados dentro do grupo, onde todo mundo consegue ter uma visão aí de agregar mesmo, né? Agregar Sim. o conhecimento. E, Gabi, me conta uma coisa, o que foi mais difícil para você aí tanto com relação a conteúdo de aula, quanto, sei lá, a relação a começar a trabalhar? Você teve alguma dificuldade assim? Olha, eu acho que a parte mais, não é nem dificuldade, mas mais desafiadora com relação ao conteúdo em si, é a parte farmacológica, né? Então, que é aquilo ali que você tem que estar sempre vendo, sempre se atualizando, sabendo quais são os usos off-label também. Então, isso é muito com a experiência que vem. E de atuação, a parte mais difícil, com certeza, é lidar com as expectativas dos tutores, e adquirir confiança mesmo na execução do protocolo ali, no que você aprendeu, colocar em prática e tal. Então, a gente acaba tendo muitas vezes um papel muito importante na educação. E esse é um desafio que é diário. Então, toda consulta você vai ter um desafio de educação, porque a gente vai estar lidando com crenças e uma educação ali que vem de geração em geração. Então, que a pessoa acha que aquilo sempre viu daquele jeito, para ele sempre é o certo, e a gente vem com esse papel de fornecer esse conhecimento. Então, acaba que educar faz parte da consulta comportamental para que o protocolo que a gente vai passar ali dê certo. Se a pessoa não colocar em prática, não acreditar de fato em receber aquele conhecimento, não vai dar certo. É um trabalho em conjunto, né? São a quatro, às vezes mais de quatro mãos, duas cabeças pensantes, o cachorro, o gato, a família, que muitas vezes é multiespécie, então envolve mais coisas ainda. Então, acho que foi o maior desafio, assim, essa dinâmica tutor e veterinário, fornecer esse conhecimento, passar esse conhecimento para os tutores. Nossa, eu nunca não tinha pensado nisso, e a Roberta também colocou, não só dos tutores, como dos colegas. Realmente, Isso. crenças, né, que a gente ia ao longo da vida, aquela coisa, nossa, eu sempre tive cachorro e agora tem essas frescuras. Eu sempre tive gato e agora tem essas frescuras, porque antigamente, não, sei lá, né? Vou dar uns exemplos aqui. Geralmente acontece. Eu sempre tive gado na minha vida inteira e nunca tive problema com isso. Agora tem essas frescuras aí de introdução, que a gente vai falar agora, né? De misturada de gato. Que é isso? Não, deixa eles se estapearem, deixa eles se arrumarem Uma aí. hora se Uma entende. hora se entende.
né? Tipo, ai, cachorro, ai, sempre teve no quintal, agora não pode ter no quintal, tem que ter dentro de casa. Ai, frescurite. Gente, graças a Deus que a ciência vem aí com novas descobertas, né? Para que a medicina veterinária comportamental avance também. Isso. À medida que a medicina humana e a medicina, né, em termos clínicos, enfim, né, em outras áreas existem a ciência, né? A medicina veterinária comportamental também. Hoje, E evolui, né? As evolui. pessoas aceitam tão bem a evolução da medicina humana, da medicina veterinária em outras áreas, e não aceitam muitas vezes uma informação nova ali, comprovada, que vem sendo estudada por profissionais, por cientistas sérios, e não aceitam aquilo tão bem, porque mexe muito com as crenças e a cultura geral normalmente da população. Exatamente. E adestrador e comportamentalista, todo mundo tem um pouco também, né? Então, Confundo. acaba sendo. As pessoas acabam dando mais opinião, mais pitaco, e que muitas vezes, por exemplo, um colega que não entende sobre comportamento, o tutor sabe muito mais de comportamento do que ele, e ele fica assim, e aí, como que eu vou? O que, que eu falo agora, né? Isso, Tipo, eu não. nossa, o, o veterinário, outras áreas, enfim, eu acho que, como a gente falou, né? Na faculdade a gente devia ter pelo menos uma base, porque tem muita informação que o tutor consegue acessar e ficar perdido. São muitas informações e ele fica perdido. E, ué, na minha cabeça, faz sentido eu ir buscar informação com uma pessoa que trabalha com animais, se eu tenho uma dúvida. E muitas vezes os colegas não sabem responder, porque não tiver, não por culpa deles, mas porque não tiveram essa base. Então, se me perguntasse há 3 anos atrás o que é uma introdução estruturada, eu não ia saber te dizer como é que faz, quais são os pontos importantes sobre isso, eu não ia saber dizer. Porque eu também faço parte dessa geração que veio de uma cultura e de uma crença de que não, uma hora eles vão se entender, vai com calma e tal. Tipo, mas hoje a gente sabe que não é verdade, que não é É, assim. é, exato. A gente só tá onde estamos porque tivemos curiosidade e fomos em busca de conhecimento para a gente ser um diferencial nessa área. Porque se a gente não vai em busca, a gente fica lá naquele tempinho, sei lá, né, de 3, 5 anos atrás. Não pode, assim, às vezes, eu gosto de falar de 10 anos atrás, mais ou menos. Né? 10 anos atrás é onde a gente tinha muito mais crenças aí. Eu vou até dar um exemplo aqui, a questão de dominância, né? Que todo mundo adora falar sobre esse tema tal, e é extremamente polêmico. E, cara, eu aprendi como os cães eram animais dominantes, sabe? Eu aprendi isso. Só Também. que ainda bem que eu fui pesquisar, fiquei lá, né, me atualizando e ver que realmente isso caiu por terra há muito tempo. Só que há muito tempo, não faz muito tempo que eu fiquei sabendo sobre isso. Então, sabe, é aquela coisa que ainda existem pessoas que pensam dessa forma, tá cheio, tá pipocando aí no Instagram, e que as pessoas acabam seguindo as coisas que elas querem ouvir, né? Não as coisas que, putz, não tinha pensado desse jeito, eu vou pesquisar para realmente ver se faz sentido ou não, né? As quebras de crenças aí, de paradigmas, mas é isso, é isso. O veterinário precisa se atualizar e precisa entender sobre comportamento, mesmo que você seja clínico, seja de outras especialidades. Porque vai acontecer do tutor entrar na sua clínica, entrar no seu consultório, saber muito mais de comportamento do que você. Você vai ficar cri, 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 cri. Infelizmente. E que muitos problemas, eles podem surgir, muitos problemas comportamentais podem ser surgidos de problemas clínicos também. E que a gente precisa saber o que é o
que é o comportamento correto para a gente ver, conseguir entender o que é um comportamento que não é correto, né? Exatamente. Facilitar no diagnóstico de diversas outras patologias que, primeiramente, se manifestam de forma comportamental. Exato, exato. E, Gabi, deixa eu te perguntar outra coisa. Bom, você já me falou que era recém-formado, então imagino que você não tinha um valor formado aí na questão da sua consulta. Mas o antes e depois, o quanto que a média da sua região eles acabam cobrando e o quanto que você consegue faturar na sua consulta, cobrar na sua consulta. Então, no início, né, conforme recomendado até a gente, nossas conversas lá no nosso grupo de mentoria, cobrar o valor de especialidade, e foi assim que eu comecei, um valor de consulta de especialidade, e hoje eu consigo cobrar um pouco mais até do que uma consulta de especialidade, e desenvolvi um outro tipo de atendimento, que são as consultorias, que eu cobro até o dobro desse valor. Então, porque para casos mais complexos, casos que precisam de um acompanhamento mais frequente, ou até mesmo que os tutores se sentem mais seguros em colocar em prática o protocolo, a depender de cada caso, se sentem mais seguros com esse acompanhamento mais próximo. Então, eu dou essa opção também. Mas para alguns casos, eu prefiro fazer uma coisa mais extensa, mais personalizada. Entendi. Me conta um pouco, como que é esse acompanhamento de consultoria? Então, ela pode ser online, né? Então, seriam 4 encontros em um mês, então um por semana, onde a gente ele pode fazer modificações, adaptações de protocolo, com base nos feedbacks, nos vídeos e relatos na nossa comunicação diária ali. Então, eu faço um grupo com o tutor, estou sempre acompanhando o que está acontecendo, cada etapa do protocolo, junto com o tutor, e adaptando o mais rápido possível. Então, muitas vezes numa consulta convencional, a gente tira as dúvidas relacionadas ao nosso protocolo ali, aquela consulta pontual, mas não tem essa real time, né? Acabou de acontecer uma coisa, o tutor vai, me manda mensagem, ó, Gabi, ele teve essa reação quando eu fiz isso, então eu posso modificar a partir dali, ó, fulano, então vamos tentar de outra forma agora, então a entrega é muito maior, o acompanhamento é muito mais constante e eu consigo cobrar mais por Que isso, né? legal, que legal. Olha que legal, né? Porque assim, cada um acaba tendo a forma que adapta melhor aí com relação à consulta, porque, por exemplo, uso com uma consulta postual e 30 dias de retorno como qualquer especialidade, enfim. Isso. Assim, por exemplo, a Flávia, na semana passada, ela consegue agregar, como ela trabalha muito com adestramento. Você trabalha com adestramento também, Gabi? Casos pontuais, sim. Casos pontuais, né? E aí ela agrega também o valor da consulta com o adestramento. Então, ela consegue fazer meio que um pacote aí nesse caso. Você aí com as Justo. pontuais, né? Recentemente eu estava com um paciente, um filhotinho, então, que estava com um problema de posse por recurso. Na primeira semana a gente conseguiu resolver a posse por recurso dele e eles estavam em consultoria comigo, então acabou que a gente se via toda semana e conseguiu englobar várias outras coisas que ajudaram no comportamento, na socialização dele. Antes ele não estava apto a frequentar creches, hoje ele já está bem mais seguro, ele era um cachorrinho muito Ah, inseguro, então a gente... caso, você passou o antes e depois dele lá Isso, no... Não, achei fantástico. Só umas isso. manejos com umas necessidades Necessidades básicas, treinos super simples e ele já mudou bastante. Então, eles continuaram mais um mês com consultoria, então a consultoria presencial, semanalmente a gente se via e a gente incrementou mais treinos e passeios para socialização dele. E hoje teve alta e está frequentando a creche, está tendo uma rotina super diversificada, os tutores estão super felizes. Ah, que legal, gente. Essa, eu não sabia o pós, né? Eu vi só o antes e depois, mas não sabia
que você tinha conseguido introduzir tudo isso. E, meu, fantástico, fantástico. Imagino que os tutores estejam, assim, super satisfeitos com todo esse trabalho, né? Nossa, eles estão bem felizes. Que legal. Nem eles acreditaram quando tanta coisa mudou, assim, com o básico sendo bem feito, acreditando realmente no processo, nas pequenas mudanças, nem eles acreditaram que tanta coisa ia mudar. Exato, é o básico sendo feito, né? É a gente trabalhar as necessidades naturais para que os problemas comportamentais eles vão embora. É isso. Muitas vezes as pessoas trabalham na correção. Ah, o cachorro é possessivo, o cachorro tem posse por recurso, então o que eu tenho que fazer? Sei lá, né? Ai, brigar com ele, tirar, evitar o acesso, pá, e que isso só tende a agravar cada vez, Piorar, nossa, com certeza. né? E aí você trabalhando um manejo básico de um filhote, você já tira os problemas comportamentais da frente. E aí Isso, começa a focar em outras coisas, é que é a parte da socialização que é mais importante também. isso. Bem legal. Exato. Parabéns, parabéns. Obrigada. E aí, vamos entrar um pouco no nosso tema? Você tem algum caso aí de introdução estruturada Já para falar para gente? peguei alguns casos Eu de lembro. introdução, adaptação. É um tópico muito importante, né? Infelizmente ainda tem muitas informações erradas por aí sobre a adaptação entre gatos, né? Um novo gatinho sendo adicionado àquela família e por acharem que é da mesma espécie, não, uma hora vai dar tudo certo. Ou atribuem a culpa ao animal, né? Então, assim, esperam que o animal, ah, não, mas fulaninha não gosta dele porque ela é chata. Tipo, umas É, coisas assim, atribuem uma culpa que o animal não tem. E esquecem que ele é um animal, na verdade, né? Então, é bem desafiador esses casos de adaptação, principalmente porque eles tendem a ser longos, né? Então, as pessoas às vezes querem uma solução mágica que vá, faz isso, dá esse remédio aqui, que no final vai dar tudo certo, rapidão. é, E não é assim que acontece. Então, é no tempo do gato, é no tempo da família também, a estrutura, às vezes até da casa que essa família vive, vai fazer depender aí o tempo em que esses gatos vão passar para de fato conviverem bem. é a logística da casa, né? Assim, a pessoa tem que ter um espaço, né? Ela não. Por exemplo, eu lembro que você pegou um caso onde não tinha porta, era meio que um estúdio. A única porta era do banheiro. Não era uma coisa assim. Até tinha, foi um dos primeiros casos que eu peguei, e ele já veio assim com um nível de dificuldade enorme, porque um quarto era o único que tinha porta, o outro quarto tinha porta, mas ele não podia ficar fechado, porque tinha uma situação de mofo na casa, enfim, não podia ficar fechado. A porta do banheiro não fechava, da lavanderia não fechava, então se fechava o gato abria. Os gatos já tinham brigado e a gente sabe que quando rola, já acontece um conflito ali de agressão, uma agressão realmente forte, as coisas pioram, Nossa, porque até você desensibilizar tudo o que aconteceu demora. E a princípio você tem que separar os gatos, né? E acaba que isso quebra a expectativa de alguns tutores que eles acham que não, a partir de agora, com a terapia comportamental, eles vão ficar juntos. Quando o primeiro passo é separar. Então eles quebram um pouco das expectativas, é complicado. Esse caso foi um caso bem complicado, em que alguns vacilos aconteceram durante a terapia comportamental, o pessoal não conseguia, de fato, separar os gatos, rolaram brigas, a gente teve que entrar com medicação e manejo, então foi um caso mais intenso. e assim, quando a gente só pega a bucha, né?
Eu acho que em vários casos, porque assim, quando chega pra gente, o problema é, esses gatos já estão introduzidos, esses gatos já estão brigando, os tutores já tentaram de tudo, e aí a última opção é você. Você é minha. Justo, justo. Eles já estavam convivendo, né? O histórico de um dos gatos, o gato já tinha tido problema com outros gatos. Então já se sabia que ele não aceitava sempre muito bem a introdução de um novo gato no ambiente em que ele vivia. E aí a tutora passou a morar com uma colega que também tinha uma gata, e eles não se deram bem, brigaram várias e várias vezes, e realmente o relato foi esse, né? Foi tipo, ai, a gente já tentou de tudo, estamos desesperada, e me recomendaram o seu trabalho. E a gente que fica com a bucha para Exato. resolver. Infelizmente, as coisas não vêm assim. Olha, é muito raro, tá? É muito raro. Olha, nós estamos, sei lá, vamos morar junto. Eu tenho um gato, a outra pessoa tem outro gato. O que a gente tem que fazer agora? Isso praticamente não vem pra gente. Vem assim, Não, já tá tudo estruturado, já tá, quer dizer, estruturado não, desestruturado, né? Já tá tudo junto, tá brigando, acabou, tá, nossa, tá, acho que a nossa cara, maior felicidade é pegar um caso em que seja preventivo. exato, Nossa, exato. algumas semanas atrás eu peguei um caso preventivo e foi magnífico, assim, foi uma consulta e foram 2 horas e meia de consulta, conhecimento e os tutores anotando, super interessados, perguntando como fazer, foi assim, incrível, eu fico super feliz. É, com empenho, aquela coisa de vamos evitar problemas, né? Não é assim, eu tenho um problema e eu quero corrigir. Não, eu quero evitar. Isso. E qual que é a melhor forma de trabalhar? A Roberta colocou aqui, lidamos com muitas dificuldades, temos que nos adequar a cada situação, ambiente e tutor. Estou com um tutor vegano. É, Eu não, eu imagino que seja problema aí na questão da alimentação, né? O tutor vegano provavelmente não quer dar carne para o seu cão, para o seu gato, enfim. São várias dificuldades que a gente acaba enfrentando. Mas vamos falar um pouco aí sobre qual é a forma correta da gente introduzir os felinos, né? E por que tem alguns momentos também que o tutor acha que o cão também é, então. Esse é um grande problema. grande. Tem alguns animais, tem alguns gatos que acabam tendo um pouco mais de facilidade aí na introdução deles aceitarem outros gatos. A gente sabe que existe também, né? E isso também acontece, aquela coisa, a gente precisa primeiro entender qual que é o temperamento do nosso gato. O que o isso. nosso gato vive? Se ele teve uma infância boa, se ele não teve uma infância boa, se ele foi socializado, se ele não foi socializado, que muitas vezes os nossos gatos eles não são socializados da forma correta. Eles são animais resgatados, eles são animais que já sofreram muito, sofreram maus tratos. Tudo isso interfere no processo de socialização desses gatos também, né? Com certeza, com certeza. Porque a gente falou de anamnese, você conversar com o tutor Exato, sobre desde a origem, de onde veio esse gato, às vezes só o fato dele ter sido abandonado, muito filhote, já faz com que toda a introdução de outro gato na família seja completamente diferente. Então, que tipo de experiências prévias esse animal teve? Porque o comportamento dele vai ser formado a partir das experiências que ele teve, o ambiente que ele está inserido e o momento atual, né? exato. Então, às vezes só o fato de uma coisa que aconteceu ali na segunda, terceira semana de vida já muda completamente o comportamento do animal. E aí as pessoas elas não veem isso. E claro, aí o veterinário comportamentalista vem para analisar todo esse processo, né? Desde a infância, os processos traumáticos, tudo isso, para a gente conseguir ver a possibilidade desse gato aceitar ou não
um outro gato dentro do ambiente. Ou às vezes até um outro animal, seja um cão, né? Exato. E de que forma fazer isso, né? Não simplesmente colocar os dois juntos, então colocar um animal, um gato que é estranho dentro do território de um outro gato que já é um animal que é territorialista. Então, de que forma o gato vai estar, o gato residente vai olhar aquela situação? Meu espaço está sendo invadido. Exato, exato. Então, é por isso que geralmente acontecem as brigas, as disputas por recurso. Então, o recurso é o bem maior do gato. E recursos podem ser o arranhador, a casa, o comedouro, o tutor. E as pessoas não pensam nisso, a caixinha de areia. E as pessoas às vezes não dão conta desses detalhes sutis. Então, prender o gato residente dentro de um cômodo, enquanto o gato que acabou de chegar está solto com os tutores, tá interagindo, olhando a casa, deixando o seu cheiro. Então, para o gato que residente, ele está sendo punido, ele está tendo o espaço invadido. Então, é muito interessante buscar o conhecimento antes, se você não tem condição, se quem é tutor não tem condição de contratar um veterinário comportamentalista para ajudar nessa adaptação, buscar informações para que esses mínimos detalhes de onde eu coloco o gato que acabou de chegar. O correto é você preparar um ambiente exclusivo para esse animal que acabou de chegar, em que ele tem as coisas dele e que ele vai ficar sozinho lá e não com o gato residente. Muito pelo contrário, o gato residente ele vai ter acesso à casa inteira. Exato. E esse ambiente onde o gato novo vai ser inserido assim que ele chegar, não pode ser um ambiente em que o gato passa muito tempo, o residente passa muito tempo. Tem que ser um espaço mais neutro, para que ele não sinta a perda do recurso. Uhum. Falou e disse, Gabi. E o, o sentido mais apurado do gato, a gente precisa entender que é o olfato. Com certeza. Então, o olfato, e se você deixar aquele gato, o gato residente, num determinado lugar, e você deixar o gato que acabou de chegar reconhecer aquele ambiente, por mais que ele não veja o outro gato, ele está sentindo o cheiro. O Eles odor estão se conhecendo a partir do olfato, com toda certeza. através do olfato. Uma coisa que eu peguei não, contaram para mim, foi da ONG que eu peguei o caju. Gente, as pessoas elas conseguem assim já piorar ainda mais a situação, né? Ela tinha acabado de adotar o gato, onde ela já tinha gatos na casa dela, levou a caixa de transporte, deu banho no gato e soltou o gato. O que aquele gato, o gato que acabou de chegar naquele ambiente fez? Cara, ele bateu em todos os gatos. Bateu em todos os gatos. E aí a mulher falou assim: não, eu não quero esse gato aqui, eu quero mandar ele embora. Eu falei assim, gente, totalmente errado. Primeiro, que ele tá na caixa de transporte do outro gato. Segundo, que ele tomou banho e ele não tem nem o odor dele. Ele tá nem se reconhece, ele nem está se reconhecendo, quem dirá ir para um ambiente cheio de odor com outros gatos. Se sentiu extremamente vulnerável e ele teve que se defender brigando, gente. Exato. E aí, gato, Exato. não é do gato. A culpa é de quem deu banho no gato e não fez todo um trabalho aí de estruturamento aí nessa introdução. Né? Ai, mas o gato estava super bem lá no gatinho, no abrigo e tal. Gente, mas são ambientes São diferentes. duas situações completamente diferentes, né? No gatinho, provavelmente, ele já tinha um grupo social definido, em que ele conseguia manter a harmonia, então, entre outros gatos, eles geralmente demarcam seus próprios territórios, dentro de um espaço grande. Já numa casa em que ele não conhece, se não tivesse dado banho, já seria algo ruim. Imagina dando o banho, né? O banho não é recomendado. Em último do último caso, com recomendação clínica, aí sim,
mas é extremamente não recomendado para os gatos. Eles se reconhecem pelo cheiro e você tirar, dar um banho estético num gato é você tirar a identidade dele. E tem gatos que até passam a desenvolver comportamentos compulsivos de lambedura para a todo custo estar ali tentando voltar até o próprio cheiro. Então não é indicado. E aí, colocar dentro de uma casa que tem outros gatos, em que normalmente ele já sentiria a necessidade de, opa, me proteger, estou entrando num ambiente que eu não conheço, ainda mais depois de um banho. É, Então, óbvio que as sequelas dessa introdução aí, elas vão perdurar por um tempo, né? Se bom, é que vão deixar de acontecer, esse né? gato, Deixar de... esse gato voltou pro ambiente que ele estava, mas provavelmente ele deve ter tido problemas de introdução também, pelo fato dele não se reconhecer, né? E Com aí, certeza, é um trauma que ele pode levar isso pro resto da vida, né? E com certeza. um erro de manejo aí que as pessoas poderiam evitar, né? Então, assim, o olfato é o primeiro sentido que o gato precisa, que ele tem, e que a gente precisa fazer com que ele se sinta cada vez mais confortável com esse olfato novo, né? Tanto do gato que está chegando, como o do gato que está em casa, para eles começarem a começar a sentir o odor do outro a ponto deles conseguirem se aceitar, né? Vocês... E isso pode levar um tempo, né? Isso pode Tá, levar um tempo, porque não existe um tempo definido ali. A régua, o termômetro, vai ser justamente o comportamento, a análise do comportamento durante a rotina. Esses gatos vão ficar separados. Mas não significa que, porque eles não estão se vendo, eles não saibam que o outro está ali, o gato residente, não sabe que o gato novo está num cômodo, num quarto, no escritório. Ele sabe. E aí é nesse momento em que a gente tem que gerar a ideia de abundância de recursos. Então, o gato novo chegou, não significa que ele vai perder. Não, ele vai continuar tendo os recursos dele, alguns recursos vão aumentar em quantidade. O tempo de qualidade com o tutor é extremamente importante, também é um recurso. E aí, Caju, sempre, é gatão, sempre. então acaba que as pessoas esquecem de dar, às vezes, atenção para o gato residente. Ele precisa de uma ideia de abundância. Não é só o que chegou que está assustado. O gato residente também está tendo seu território invadido na cabeça dele. E é Exato. nesse momento que a gente tem que fazer uma análise muito cuidadosa e minuciosa do comportamento desse gato. Então, se você não sabe, às vezes, qual é o comportamento natural do seu gato, como é que você vai avaliar se ele estiver tendo um comportamento diferente? Se você não passa tempo de qualidade com o gato, se você não observa o gato, então até isso é importante da gente observar. Então, com o tempo, óbvio, a associação positiva o tempo todo, a abundância de recursos, o aumento, ou seja, o aumento dos recursos desse gato residente, já vai ser uma parte da associação positiva ao novo residente que acabou de chegar, então ele vai associar, opa, esse cheiro desse intruso tá rolando aqui, mas eu tô tendo sachê, eu tô tendo um tempo de qualidade com o meu tutor, sempre que esse novo residente mia ou faz algum barulho, eu ganho um petisco, e assim por diante na rotina. Então, são pequenos passos sutis que vão fazer a diferença pela consistência. E assim, e tudo isso com um único objetivo, né? Que é passar segurança para esse Exatamente. gato, para ele não se sentir que invadiram o território dele. Essa, Exatamente. essa esse é o objetivo, é para passar segurança para o gato sempre, para que ele entenda que não foi trocado, ele não foi invadido, e ok, beleza, eu estou aqui numa boa. A partir desse momento, a gente vai para uma outra etapa. E claro, esse processo individual pode durar algumas semanas e às vezes, né?
Até meses, com certeza, com certeza. Tendo Os muito. próximos passos vão depender completamente, como eu disse, da análise comportamental dos dois gatos, né? A gente não pode esquecer do gato o gato novinho que acabou de chegar, ele também está num ambiente completamente diferente, até mesmo no caso que você citou, Kátia, desse gatinho que saiu brigando com todo mundo porque deram um banho, colocaram ele numa caixinha de transporte que não tinha o cheiro dele, que ele não conhecia, tinha cheiro de outros gatos, então a gente também precisa ter muito cuidado com que experiências esse gato novo está tendo a partir do momento que chega nesse novo ambiente. Ele está num ambiente que ele não conhece e ele é um ser territorialista. Então ele precisa de conforto, ele precisa se sentir bem. Então as associações positivas vão ser tanto importantes para o gato residente como para o gato novo. Sim, sim. E a partir da análise comportamental dos dois, a gente vai começar a permitir essa troca de cheiros, por debaixo da porta, sempre associando os dois lados com coisas positivas. Então, a escovação tem gato que não gosta, por exemplo, de sachê. A minha gata, ela não gosta de sachê. Não, Não, não gosta de sachê. Então, a gente faz, está fazendo uma adaptação, está rolando, mas ela não bebe o tanto que eu gostaria que ela bebesse sachê, mas ela é louca por escovação. Então, sempre que eu preciso fazer uma associação positiva e eu não tenho o trunfo do sachê, eu uso a escovação. é, Então, saber identificar também o que é associação positiva para o é gato motivo é importante. gato, exatamente. Às É vezes importante. pode ser um sachê, pode ser a escovação. E a gente fazer uma troca de feromônio também, né? A gente fala muito, Exatamente. hormonoterapia, vem um Feliway, o Felifriend. E A esquece que gente o gato tem o próprio feromônio. a melhor feromônio é o natural que o gato expele. E você consegue fazer essa Exatamente. troca de feromônio, né? Exatamente. A gente pode usar aí até um lencinho, uma gaze, e nesses momentos de associação positiva, nesses momentos positivos do dia do gato, então vamos supor que o gato ame ser escovado, nesse momento da escovação tem gato que chega a babar, tem gato que fica tão relaxado que chega a babar. Nesse momento você pode coletar o feromônio ali, ó, da bochechinha do gato, que é liberado, então que transmite conforto, tranquilidade, e usar esse mesmo lencinho que capturou o feromônio no momento positivo no gato novo, também em um momento positivo. Então ele vai entrar em contato com feromônios positivos em outro momento positivo. E essa troca de cheiro vai ser feita sem que você precise desgastar a relação entre os dois, colocar os dois juntos. Até porque se você colocar os dois juntos, os feromônios que vão ser liberados não vão ser feromônios positivos. E isso pode desandar com tudo. Exato. Vão ser, assim, feromônios de atenção, de medo, de território. De fuga, total, de fuga, de luta. Exato. Então, é saber exatamente em qual momento a gente precisa colocar esses feromônios em pauta também, né? Exatamente. E aí é aquela coisa, fazer bastante essa figura aí, não deixa de ser um odor, né? Não deixa de ser um odor positivo, até o momento que esses gatos consigam se aceitar também através dessas trocas de, né? Isso. E aí, numa próxima ocasião, a gente teria aí que trocar um pouquinho o ambiente dos gatos, né? Já que os cheiros já foram meio que trocados durante todas essas duas fases, né? Isso. Os cheiros sendo introduzidos da maneira correta e avaliados, né, da maneira correta. Então, a gente percebendo ali que os gatos estão confortáveis com o cheiro do outro. Então, se você pegou um paninho ali que é de um gato, colocou no outro, ele foi espontaneamente se deitar em cima do paninho para tomar um banho, para relaxar, para descansar. Assim, esse é um dos sinais de que ele está confortável com aquele cheiro, de que ele está tranquilo. Ele ir espontaneamente para perto do cheiro. E aí você pode fazer essa troca de ambiente, deixar tirar o gato, novo gato, do cômodo onde ele está. E óbvio que a gente está falando aqui de uma maneira bem vaga, né? Existem muitos detalhes para seguir esse passo a passo, muita avaliação. Não é simplesmente esperar esses sinais, mas só para dar uma pincelada, né? Tirar esse animal, o animal novo, do ambiente onde ele estava ficando sozinho,
e deixar que o gato residente cheire, explore e sempre, sempre trabalhando com associação positiva. Nunca você vai deixar o gato entrar num ambiente que tem um cheiro completamente diferente do dele, dentro da casa dele, e esquecer de associar positivamente. E a gente não pode esquecer também, Gabi, em nenhum momento a gente falou que os gatos se cruzaram. Oi? Não, em nenhum momento a gente falou que os gatos se cruzaram. Eles tiveram. Exato, se viram, se cruzaram de jeito nenhum. Não tiveram ainda. Olha como Exato, é um processo gradual e que requer muito tempo. Muito exato. tempo, né? Tempo e paciência, né? Eu falo muito com os tutores dos meus pacientes que acreditar realmente no processo, porque às vezes é uma mudança tão sutil, é um lencinho que foi esfregado na bochecha de um, que depois foi para o outro. É tão sutil, é tão pequeno às vezes, que os tutores têm dificuldade de acreditar que aquilo ali Aquilo vai. vai fazer a diferença. Então, a gente precisa acreditar no processo. Existe, por trás de tudo isso, existe uma ciência para se recomendar cada uma dessas coisas. Ninguém vai tirar da cabeça e colocar lá em prática para fazer o teste. Não. Então, existe um porquê por trás de todas essas técnicas para fazer a adaptação entre os gatos. E É. como você falou, até o momento eles não se cruzaram, não se viram. A gente está trabalhando com o principal sentido do gato, olfato. Olfato, desde o momento que o gato novo entrou naquela casa até esse momento, eles ainda não se viram. E quando se verem, quando demonstrarem que podem se ver, isso vai ser feito também de uma forma controlada, com uma barreira física. Então, pode ser uma porta de vidro. Então, se tem uma porta de vidro na sua casa, você pode colocar um de um lado, o outro do outro, e sempre associar de maneira positiva. Nunca um de frente para o outro, se encarando. Não. Exato, exato. Colocar, por exemplo, um momento enquanto um está comendo um sachê lá longe, o outro está comendo um sachê do outro lado, eles sabem que o outro está ali. Mas o sachê precisa ser melhor, mais interessante do que aquela interação. E isso só vai ser possível se o estímulo não for extremamente intenso. E como é que a gente faz para esse estímulo não ser tão intenso assim? Adaptando gradualmente. Processos anteriores, todos esses processos corretos aí, né? Para não ser um choque. Exatamente. E assim, muitas vezes as pessoas ficam na expectativa de que os gatos se aceitem, sejam no mesmo grupo social, né? Os gatos fiquem se lambendo um no outro. Não necessariamente, gente. Então, assim, Não necessariamente isso vai acontecer, não é uma regra. Quando acontece é ótimo, maravilhoso. é ótimo, mas não. não necessariamente vai rolar. Então, assim, a expectativa a gente precisa dar uma baixada também para se acontecer, nossa, que ótimo, mas não aconteceu. Isso, sempre botam uma meta, né? A meta é eles conviverem e respeitarem o espaço um do outro, tendo uma comunicação efetiva. E o que é uma comunicação efetiva? Não necessariamente é eles estarem dormindo juntos, é brincarem juntos. Não. Às vezes uma comunicação efetiva é estabelecer limites. Então o gato residente ele pode dizer, ó, esse território aqui é meu e tal. E comunicar isso de alguma forma para o outro gato, o gato novo. E se o gato aceitar, respeitar, significa que a comunicação foi eficiente. E é isso que a gente quer. Exatamente. Então, muitas vezes o tutor fica assim, nossa, não quero, ele tá assim com o meu gato, não, eu vou tirar ele daquele ambiente e vou deixar ele ir de castigo. Pelo amor de Deus, isso só vai piorar cada vez mais o convívio entre eles. Né? Isso, de forma alguma, deve ser feito. Exato. E assim, quanto mais os gatos se ignorarem nesse tempo de adaptação, melhor. Né? Exato, exato. Por exemplo, o gato residente passar naquela porta onde ele sabe que o outro gato tá lá e não e tá ele nem. ignorar. Isso é o melhor dos mundos. Conseguir ver onde eles consigam se ver e virem embora, ignorarem, essa é a melhor coisa que deveria. E uma coisa que é muito importante a gente lembrar também é que
Quanto mais o estímulo é intenso, melhor, mais reforçador tem que ser a associação positiva. Então, se você vai expor os gatos pela primeira vez, mesmo que com uma barreira física transparente, e seu gato, sei lá, come a ração, mas não é o alimento preferido dele, você não vai colocar ração naquele momento, você vai colocar o sachê que ele mais Né? gosta. É, o churu, o petisco premium para O ele, entendeu? atado, que você abre a lata assim e o gato sai doido. Querendo. Exatamente. Não adianta a gente colocar um mais ou menos quando o estímulo pode ser aversivo de alguma forma. Então, ele precisa justamente focar no estímulo positivo e ignorar o que poderia ser aversivo. Tipo, ah, beleza, eu tô vendo que tem outro gato ali, eu já conheço o cheiro dele, eu já sei quem é ele pelo cheiro, mas esse sachê aqui é o que eu mais gosto, eu vou comer esse sachê. E não precisa esperar, tipo, ah, meia hora. Não, terminou o sachê, você pode encerrar a interação ali visual. Não significa que eles vão se ver o dia inteiro pelaquela porta de vidro. Não vai começar assim. É sempre muito gradual. Às vezes vai começar com 3 minutinhos, o suficiente para eles se verem e começarem a comer o sachê. Exato. Depois, 5, 10, 15, aumenta 1 hora. E a gente assim vai caminhando. E o tempo que isso vai durar vai depender total da análise, do acompanhamento, da resposta dos gatos. Aí eu digo uma coisa, né? O que são meses perto de anos que esses gatos vão viver? Exatamente. Um gato pode viver, nossa, de 14, mais de 20 anos. Eu tenho gatos que vivem mais de 20 anos. Então, assim, se você passar 1 ano tentando uma adaptação, não é muito. Se você for parar para pensar no que isso vai trazer de qualidade de vida, não só para os gatos, mas para os tutores, para quem vive dentro de casa. exato. Então, gente, cara, vale a pena. Vale a pena fazer uma introdução estruturada, bem certinha. Demora, é chato, vai de cada um, depende muito de cada gato, né? Toda aquela análise comportamental bem lá na infância, tudo isso tem que ser levado em conta. Tem gato que não vai aceitar e ponto, e a gente tem que entender a limitação dele. Então, também tem outra coisa, né? Pegar um gato idoso e o gato idoso tá lá, de repente pega um filhote. Tem tudo Exato. Você certo, tem que analisar, botar numa né? balança se aquilo vai ser realmente o mais benéfico para o gato. Pro outro gato ter um pouco mais de atividade. Você vai estressar mais o pobre coitado. Deixa ele Às ficar. vezes ele está numa fase da vida em que ele não precisa dessa atividade tão intensa. Exatamente. Respeitar isso, sabe? Tem Porque toda essa senão você questão. pode acabar causando outros problemas que não existiam antes por essa intenção. Às vezes tem que avaliar, colocar numa balança se o gato novo vai te fazer bem, mas vai fazer bem para o outro gato que você já escolheu ter, que faz parte da família. Então, gatos podem viver sim, sozinhos, tranquilamente, dentro da casa com sua família humana, desde que ele tenha uma rotina decente, uma rotina específica para ele. Uma boa rotina com atividades, com enriquecimento ambiental, eles podem viver muito bem sozinhos. Mas se você optar, ou não tiver escolha, for um resgate, enfim, um gato lhe adotou, e você precisar ter e quiser ter esse novo membro da família, vale muito a pena investir num acompanhamento com um profissional. Então, nós, veterinários comportamentalistas, estamos aí para isso cientificamente, com informações cientificamente comprovadas, para ajudar de uma forma mais personalizada possível e adaptada. É um serviço mais personalizado, mas assim, é comprovado, gente. É mais sério, né? A gente Esse é leva. o tipo de serviço, inclusive, que eu falo que eu prefiro que seja uma consultoria, falando das modalidades de atendimento que eu faço hoje. Eu prefiro que seja uma consultoria, porque eu prefiro acompanhar esses animais mais de perto. Eu prefiro saber como é que foi a interação diária, como é que rolou essa troca de cheiro, o que ele fez, filma para mim, me manda. Então, eu prefiro estar mais de perto para que eu possa, de fato,
adaptar, se possível, mexer ali naquele protocolo se necessário, do que as pessoas tentarem fazer à torta e à direito e quererem, o que acontece na maioria das vezes, é quererem acelerar. Então, eu nem gosto de estar falando muitos próximos passos para que a pessoa não tente, ah, tá bom, já fiz a troca de cheiro hoje, agora amanhã eles vão se ver. E aí é o passinho para frente que a gente dá e dá dois para trás, Nossa, né? Quanto mais erro a gente acontece no meio do caminho, mais tempo de adaptação que a gente vai levar e a possibilidade desses gatos não se aceitarem é grande também. com Então, certeza. tudo isso tem que ser levado em conta, sem dúvida, sem dúvida. É isso aí, Gabi. Você tem mais alguma coisa que você quer colocar aqui? Aí esse assunto, ele é gigante, né? Se deixar, esse assunto é gigante. Nada, né? Mas tudo bem. Mas é isso, Kátia. Eu queria só agradecer você ter me convidado para falar aqui um pouquinho sobre esse assunto que eu adoro. E convidar quem está assistindo, Aceito. Obrigada mesmo. Obrigada bastante. de nada. Convidar quem está assistindo a dar uma passadinha no meu perfil, ver um pouquinho dos outros, conhecer meus outros pacientes aí, ver os outros que estou postando. A carinha deles, que só tem paciente lindo. Vem aqui puxar o saco dos meus pacientes, ele só tem um paciente lindo. Mas é isso, gente. E agradecer quem ficou aí até o final da live. A Gabi tem assim, um conteúdo bem legal lá. Ela tá super engajada no Instagram. Eu super recomendo de vocês entrarem lá, começarem a seguir e ver os casos de sucesso dela. É isso. Bom, Muito obrigada, viu? Gente, obrigada, eu Kátia. conversei aqui com a Gabi. Gabi, prazerzaço falar com você ao vivo. A gente vai se falando. Amanhã tem mentoria. Amanhã eu vou estar lá. Vamos lá? Então, beleza. Vamos que a gente já tem caso para conversar. Ó, eu vou pedir para você sair para eu encerrar aqui, tá bom? Tchau, tchau. Bom, gente, obrigada por vocês ficarem aí na live. Espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. É um negócio, introdução estruturada de felinos é bem complexo. A gente deu uma bela de uma enxugada aqui, mas espero que vocês tenham entendido qual que é o foco, né? O porquê que a gente precisa fazer essa introdução estruturada. Gente, muito obrigada. Quem perdeu a live vai ficar salva. Volta lá, que tem bastante conteúdo, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima. Até mais.